Fórmula da autoconfiança. Eu sei que tenho a capacidade de alcançar o meu objetivo definido na vida. Portanto, exijo de mim mesmo uma ação contínua e persistente para a realização e prometo aqui e agora promover essa ação. Eu entendo que os pensamentos dominantes da minha mente, com o tempo, vão se reproduzir em ação física externa e aos poucos se transformar em realidade física. Portanto, vou concentrar meus pensamentos por 30 minutos todos os dias visualizando a pessoa que pretendo me tornar. Dessa maneira, vou criar minha mente uma imagem mental e clara. Eu sei, pelo princípio da autossugestão, que qualquer desejo que eu mantiver de forma persistente em minha mente com o tempo, vai encontrar meios práticos de alcançar meu objetivo. Portanto, vou dedicar 30 minutos diários a exigir de mim mesmo, o desenvolvimento da autoconfiança. Eu escrevi claramente uma descrição no meu principal objetivo definido na vida e nunca vou parar de tentar até ter desenvolvido autoconfiança suficiente para sua realização. Eu percebo plenamente que nenhuma riqueza ou posição pode durar, a menos que construída sobre a verdade e justiça. Portanto, não vou me dedicar a nenhuma transação que não beneficie todos por ela afetados. Terei sucesso atraindo as forças que desejo usar e a cooperação de outras pessoas. Convencerei outros a me ajudar por causa da minha disponibilidade para ajudar os outros. Vou eliminar o ódio, a inveja, o ciúme, o egoísmo e o cinismo, desenvolvendo amor por toda a humanidade, porque sei que uma atitude negativa com outras pessoas nunca poderão me trazer sucesso. Vou fazer os outros acreditarem em mim, porque acreditar neles e em mim mesmo. Vou assinar essa fórmula, gravá-la na memória e repeti-la em voz alta, uma vez por dia, com plena fé de que ela, com o tempo, vai influenciar meus pensamentos e atos, de forma que eu me torne uma pessoa autossuficiente e bem-sucedida. Por trás dessa fórmula há uma lei da natureza que os psicólogos chamam de autossugestão. É uma técnica comprovada que vai trabalhar pelo seu sucesso se for usada de maneira construtiva. Por outro lado, se for usada de forma destrutiva, destruirá com a mesma prontidão. Nessa afirmação é possível encontrar uma verdade muito importante, a de que aqueles que afundam em uma derrota e terminam a vida na pobreza, miséria e angústia, assim o fazem por conta da aplicação negativa do princípio da autossugestão. Todos os impulsos de pensamentos têm a tendência de se transvertir em seu equivalente físico. O desastre do pensamento negativo. A mente subconsciente não faz distinção entre impulso de pensamento construtivo e destrutivos. Ela trabalha com o material que fornecemos por meio de nossos impulsos de pensamento. A mente subconsciente traduz em realidade um pensamento dirigido pelo medo. Ela traduz prontamente em realidade um pensamento dirigido por coragem ou fé. Assim como faz girar as rodas da indústria e presta um serviço útil se for usada de maneira construtiva, a eletricidade destrói a vida se usada de forma errada. Assim também a lei da autossugestão, conduzi-lo à paz e à prosperidade, ou para o vale da miséria, do fracasso e da morte, depende do seu grau de compreensão e aplicação dessa lei. Se ocupar sua mente com medo ou dúvida, e se não acreditar em sua capacidade de se concentrar com as forças da inteligência infinitas e usá-las, você não será capaz de usar essas forças. A lei da autossugestão vai tomar sua falta de fé e usar essa dúvida como um padrão pelo qual sua mente subconsciente vai traduzi-la em seu equivalente físico. Comentário. Quando você tem fé em sua capacidade de realizar o que quer,
Isso não só planta com firmeza ideias que seu subconsciente, como também depois funciona para se reforçar. Quando você tem fé em suas capacidades, parte daquilo que tem que ter fé é de que é capaz de recorrer à inteligência infinita. Por você ter fé em que isso vai dar certo, sua mente consciente não vai resistir. Quando sua consciência não resiste, a mente subconsciente pode mandar ideias criativas para a mente consciente com mais facilidade. Então, quanto mais você vir o poder trabalhando em sua vida, mais fácil vai ser agir com fé na próxima vez. Vai funcionar para você? Não dá para saber, a menos que você relaxe sua resistência e tenha fé de que vai. Com o vento que leva um navio para o leste e outro para o oeste, a lei da autossugestão vai erguer ou puxar para baixo, de acordo com a maneira que você posiciona as velas de seu pensamento. A lei da autossugestão pelo qual qualquer pessoa pode chegar às alturas de realização que desafiam a imaginação é bem descrita no verso a seguir. Observe as palavras que foram enfatizadas e você vai captar o significado profundo que o poeta tinha em mente. Poesia. Se você pensa que está derrotado, você está. Se você pensa que não ousa, você não ousa. Se você gosta de vencer, mas pensa que não consegue, é quase certo que não vai conseguir. Se você pensa que vai perder, está perdido. Porque lá fora no mundo descobrimos que o sucesso começa com a vontade do homem. Tudo está no estado mental. Se você pensa que está superado, está. Se você pensar alto para subir, você tem que estar seguro de si mesmo antes de poder ganhar um prêmio. As batalhas da vida nem sempre vão para o homem mais forte ou para o mais rápido. Mais cedo ou tarde, o homem que vence é o homem que pensa em poder. Comentário. Como foi apontado no início desse capítulo, a maneira como Napoleão Hill usa a palavra fé não tem nenhuma conexão religiosa. Porém, seria impossível reescrever este capítulo sem reconhecer o poder da fé religiosa. Portanto, nos 2 parágrafos seguintes, quando Hill discute Jesus Cristo e Mahatma Gandhi, para exemplificar o poder da fé, ele se refere à fé pessoal de ambos. A absoluta confiança em suas crenças exibida por Jesus e a total convicção e confiança de Gandhi em sua causa. Nesse sentido, eles exemplificam perfeitamente o impulso de pensamento misturados à fé. Se você quer evidência do poder da fé, estude as realizações de homens e mulheres que empregaram. No topo da lista está o Nazareno. A base do cristianismo é a fé, por mais que muita gente tenha pervertido ou interpretado mal o significado dessa grande força. A soma e a substância dos ensinamentos e das realizações de Cristo, que podem ter sido interpretadas como milagres, não era nada mais ou menos que fé. Se existem tais fenômenos chamados de milagres, eles são produzidos apenas pelo estado mental conhecido como fé. Considere Mahatma Gandhi, da Índia, um dos mais importantes exemplos das possibilidades da fé. Gandhi exibiu mais poder potencial que qualquer homem vivo em seu tempo. E ele tinha esse poder apesar de não desfrutar de nenhuma das ferramentas ortodoxas de poder, como dinheiro, navios de batalhas, soldados e equipamentos de guerra. Gandhi não tinha dinheiro, não tinha casa, não tinha malas de roupa, mas tinha poder. Como obteve esse poder? Ele criou a partir de sua compreensão do princípio da fé
e por meio de sua capacidade de transplantar essa fé para a mente de 200 milhões de pessoas. Gandhi realizou a impressionante façanha de influenciar 200 milhões de mentes e se fundirem e se moverem em uníssono como uma só mente. Que outra força na Terra, além da fé, seria capaz de tanto? Como uma ideia construiu uma fortuna. Comentário. Embora a história a seguir não seja exclusivamente sobre fé e não faça menção à autossugestão ou mente subconsciente, Napoleão Hill a incluiu neste ponto em todas as edições de Quem Pensa Enriquece. De fato, como diz Hill, essa história ilustra pelo menos 6 dos 13 princípios do sucesso. Mas a fé está. Se o personagem central, Charles M. Schwab, não tivesse misturado sua grande ideia com uma fé inabalável e absoluta de que poderia colocá-la em prática, toda a história norte-americana dos negócios teria sido diferente. O evento escolhido para essa ilustração aconteceu em 1900, quando a United States Steel Corporation era formada. Enquanto estiver lendo a história, tenha em mente os seguintes fatos fundamentais e vai entender como ideias foram convertidas em enormes fortunas. Primeiro, a United States Steel Corporation nasceu na mente de Charles Schwab, na forma de uma ideia que ele criou com sua imaginação. Segundo, ele misturou fé a essa ideia. Terceiro, ele formulou um plano para transportar sua ideia para a realização física e financeira. Quarto, ele pôs seu plano em ação com seu famoso discurso no University Club. Quinto, ele se dedicou e seu plano com persistência e o amparou com decisão firme até ter sido totalmente realizado. Sexto, ele preparou o caminho para o sucesso com um desejo ardente por sucesso. Se você é uma dessas pessoas que sempre se perguntaram como as grandes fortunas se acumularam, a história da criação da United Steel Corporation será esclarecedora. Se você tem alguma dúvida de que uma pessoa pode pensar em enriquecer, essa história vai dissipar essa dúvida. Você pode ver claramente na história da United States Steel a aplicação de uma grande porção dos princípios descritos neste livro. Essa impressionante descrição do poder de uma ideia foi contada de forma dramática por John Lowery no New York World Telegram, e é por cortesia dele que ela é agora aqui publicada. Comentário. Para que o leitor moderno aprecie plenamente a matéria de jornal a seguir, é apropriado fornecer aqui algumas informações sobre a história de alguns personagens. Charles Schwab era o braço direito de Andrew Carnegie e presidente da Carnegie Steel Corporation. Andrew Carnegie era um rico e poderoso barão do aço cuja empresa controlava 25% da produção de ferro e aço dos Estados Unidos. J.P. Morgan era um rico e poderoso banqueiro de Wall Street cuja empresa havia financiado muitas grandes indústrias norte-americanas no início do século XX. Tudo o que o leitor precisa saber sobre os outros homens mencionados na história é que, no começo do século XX, finanças e negócios e indústrias eram dominados por algumas centenas de homens, muitos dos quais haviam acumulado grandes fortunas por meio de alguma conexão com as ferrovias que haviam sido abertas no país. Outras pessoas eram bem conhecidas pelos leitores do New York World Telegram por sua influência financeira. E isso cria o cenário para o seguinte artigo de jornal, que não é só uma história fascinante sobre o poder da fé em uma ideia, mas também um exemplo maravilhoso do estilo de redação irreverente usado por muitos jornalistas daquela época. Um belo discurso pós-jantar por 1 bilhão.
Quando na noite de 12 de dezembro de 1900, cerca de 80 representantes da nobreza financeira do país se reuniram no salão de banquetes do University Club, na Quinta Avenida, para homenagear um jovem do Oeste. Nem meia dúzia dos convidados perceberam que testemunhava o mais significante episódio da história industrial americana. Edward Simmons e Charles Stewart Smith, com o peito cheio de gratidão pela exuberante hospitalidade com que foram recebidos por Charles M. Schwab durante uma visita recente a Pittsburgh, haviam organizado o jantar para apresentar o Barão do Aço, de 38 anos, para a Sociedade Banqueira do Leste. Mas não esperavam que ele pisoteasse a convenção. Eles o preveniram, na verdade, de que os peitos dentro das camisas engomadas de Nova York não reagiam bem à oratória e que, se ele não quisesse entediar os Stillman, Henryman e Vanderbilt, era melhor limitar-se a 15 ou 20 minutos de pompa, de conversa e cortesia e parar por aí. Até John Pierpont Morgan, sentado à direita de Schwab, como convinha à sua honra imperial, pretendia agraciar a mesa de banquete com sua presença apenas brevemente. E, com relação à imprensa e ao público, o evento todo era tão pouco importante que não houve qualquer menção nas publicações do dia seguinte. Assim, os dois anfitriões e seus distintos convidados comeram os habituais 7 ou 8 pratos. Houve pouca conversa e, que houve, foi contida. Poucos banqueiros e corretores conheciam Schwab, cuja carreira havia transbordado pelas margens do Monongahela, e ninguém o conhecia bem. Mas, antes de a noite acabar, eles e Morgan, o mestre do dinheiro, seriam surpreendidos, e um bebê de $1 bilhão, a United States Steel Corporation, seria concebido. Talvez seja um infortúnio para a história que nenhum registro do discurso de Charles Schwab no jantar tenha sido feito. É provável, porém, que tenha sido um discurso doméstico, sem atenção à gramática, porque as delicadezas da linguagem nunca despertaram o interesse de Schwab. Cheio de epigramas e entremeados de humor. Mas, além disso, teve uma força e um efeito eletrizante sobre os 5 bilhões de capital estimados representados pelos presentes. Terminando o discurso, com os convidados ainda sobre seu encanto, embora Schwab tenha falado durante 90 minutos, Morgan levou o orador para perto de uma janela afastada, onde, com as pernas balançando em um assento alto e desconfortável, eles conversaram por mais de 1 hora. A magia da personalidade de Schwab havia sido balançada com toda a força, mas, mais importante e duradouro, foi o programa preciso e completo que ele havia exposto para o engrandecimento da Steel. Muitos outros homens haviam tentado convencer Morgan a criar um trust de aço semelhante aos padrões das combinações das indústrias de biscoito, arames e fios, açúcar, borracha, uísque, petróleo ou goma de mascar. Comentário. O dicionário Random House College define trust como uma combinação ilegal de empresas comercial ou indústria na qual os produtos são controlados por um conselho central de membros, tornando assim impossível o controle de preços e destruindo a concorrência. Muitas das novas indústrias norte-americanas cresceram tão depressa que ainda nem eram lucrativas.
ficaram sobrecarregadas com dívidas enormes contraídas no esforço de elevar o capital para financiar sua rápida expansão e, ao mesmo tempo, se viram diante da necessidade de cortar custos e baixar os preços ou encerrar as atividades. A resposta para muitas foi se juntar a outras do ramo e formar o que era chamado de trust ou combinação. Embora os trusts fossem ilegais desde a aprovação da Lei Sherman Antitrust em 1890, as empresas ainda tentavam encontrar meios de monopolizar seus setores e esse esforço não era tecnicamente trust, era algo muito próximo. A necessidade dos proprietários da grande companhia que montavam esses trusts era levantar capital para comprar as diversas companhias menores que teriam que adquirir para dominar efetivamente um setor. J.P. Morgan era um banqueiro que financiava muitas dessas aquisições. John W. Gates, o jogador, havia insistido nisso, mas Morgan não confiava nele. Os rapazes Moore, Bill e Jim, corretores de ação de Chicago, que haviam montado um trust incendiário e uma corporação explosiva, tentaram e falharam. Albert H. Gary, o advogado santarrão do país, quis promover a operação, mas não era grande o bastante para ser impressionante. Até a eloquência de Schwab levar J.P. Morgan à altura de onde ele poderia visualizar os sólidos resultados de mais arrojada aquisição financeira jamais concebida. O projeto era visto como um sonho deliberante de malucos atrás de dinheiro fácil. O magnetismo financeiro que uma geração atrás havia começado a atrair milhares de empresas pequenas, às vezes dirigidas de maneira ineficiente na direção de grandes combinações que esmagavam a concorrência, tinham se tornado operativo no mundo do aço por meio dos expedientes do jovial pirata empresarial John W. Gates. Gates já tinha formado a American Steel and Wire Company a partir de uma cadeia de pequenos negócios e, com Morgan, havia criado a Federal Steel Company. Mas, comparado ao gigantesco trust vertical de Andrew Carnegie, um trust que pertencia e era operado por 53 sócios, essas outras combinações eram insignificantes. Eles podiam se associar como quisessem, mas nem todos juntos conseguiriam causar sequer um arranhão na organização de Carnegie, e Morgan sabia disso. O velho escocês excêntrico também sabia disso. Comentário: Andrew Carnegie nasceu na Escócia e foi para os Estados Unidos ainda menino. Fez o primeiro movimento para integrar o grupo de elite dos empresários norte-americanos quando se demitiu do emprego de mensageiro em um moinho de algodão onde ganhava R$1,20 por semana. E conseguiu outro emprego como mensageiro do telégrafo. Logo aprendeu a operar um aparelho de telégrafo e foi contratado como telegrafista pessoal e secretário do chefe da Pennsylvania Railroad. Não demorou muito até ele progredir e chegar ao cargo de superintendente da divisão de Pittsburgh, o que, por sua vez, o colocou em condições de se tornar um inventor no início da Pullman Company, que se tornou a principal fabricante de vagões ferroviários. O investimento de Carnegie na Pullman e alguns empreendimentos imobiliários bem-sucedidos deram a ele o capital para começar um negócio sozinho. No fim da Guerra Civil, Carnegie deixou as ferrovias e fundou uma empresa que construía as pontes de ferro para companhias ferroviárias. Da construção de pontes de ferro foi um pulo para fundar a própria siderúrgica, que o levou a adquirir o controle sobre outras siderúrgicas.
depois campos de carvão para abastecer suas fundições, depois barcos de minério e ferrovias para transportar minério e carvão. Por causa da integração vertical de Carnegie em seu uso dos métodos de produções mais atualizados, ele conseguiu vender aço em alta qualidade pelo menor preço. Ele conseguiu baixar o preço do aço de $140 para $20 a tonelada. Em 1899, a Carnegie Steel Company controlava cerca de 20% da produção de ferro e aço dos Estados Unidos. Os produtores menores de aço não conseguiam concorrer com Carnegie. Por isso foram pedir ajuda a J.P. Morgan. Ele providenciou o financiamento e se estabeleceu uma aliança de grande alcance das companhias do setor de fabricação de produtos de aço. Parte do acordo era que elas não comprariam aço de Carnegie. Andrew Carnegie não se deixaria expulsar dos negócios por um conjunto de empresas pequenas. Ele anunciou que compraria ou construiria fábricas para produzir bens acabados feitos de aço. Da magnífica altura do castelo Esquibo, ele tinha visto, primeiro com humor e depois com ressentimento, as tentativas das pequenas empresas de Morgan a tirá-lo dos negócios. Quando as tentativas se tornaram muito ousadas, a disposição de Carnegie se traduziu em raiva e retaliação. Ele decidiu duplicar cada usina que pertencia aos rivais. Até então, ele não se interessava por arames, canos, aros ou lâminas. Em vez disso, se concentrava em vender para essas companhias e deixá-las trabalhar para dar a forma que quisessem. Agora, com Schwab como chefe e assessor capaz, ele planejava botar os inimigos contra a parede. E foi assim que Morgan viu no discurso de Charles M. Schwab a resposta para seu problema de combinação. Um truste sem Carnegie, o gigante do ramo. Não seria truste de jeito nenhum, e sim um pudim de ameixas, como disse um escritor, sem as ameixas. O discurso de Schwab na noite de 12 de dezembro de 1900, sem dúvida, transmitiu a inferência, embora não a garantia, de que o vasto empreendimento de Carnegie podia ser levado para o conglomerado de Morgan. Ele falou do futuro mundial do aço, da reorganização para a eficiência, da especialização, da liquidação de usinas mal-sucedidas e da concentração de esforço nas propriedades prósperas, da economia no transporte de minério, da economia nos departamentos administrativos em geral, da conquista de mercados estrangeiros. Mais que isso, ele disse aos banqueiros presentes onde estavam os erros de sua habitual pirataria, seus propósitos. Ele inferiu, havia sido criado monopólios, elevar os preços e arrecadar altos dividendos pelos privilégios. Schwab condenou o sistema à sua maneira mais fraca. A miopia dessa política, disse aos ouvintes, estava no fato de restringir o mercado em uma era quando tudo clamava por expansão. Barateando o custo do aço, ele argumentou, um mercado em constante expansão seria criado. Mais utilidades para o aço seriam sugeridas, e embora boa fatia do comércio mundial poderia ser conquistada. Na verdade, embora não soubesse disso, Schwab era um apóstolo da moderna produção de massa. Comentário. Para J.P. Morgan, toda essa conversa de Schwab sobre a economia da escala e mercados em expansão significou uma só coisa. Até aquela noite, presumia-se que Andrew Carnegie continuaria construindo as próprias fábricas para competir com os trustes de aço que Morgan havia ajudado a criar. Morgan sabia que Carnegie precisaria de um enorme capital para isso, e também sabia que Carnegie sempre havia sido veementemente contrariado a levantar capital pela venda de ações de sua companhia. O que Schwab parecia estar insinuando era que, em vez de ir ao Wall Street buscar o dinheiro necessário
Para combater os trustes, Carnegie poderia estar interessado em vender sua empresa. E assim o jantar da University Club chegou ao fim. Morgan foi para casa e pensou nas previsões róseas de Schwab. Schwab voltou a Pittsburgh para comandar o setor de aço da W. Andrew Carnegie, enquanto Gary e os demais voltaram às suas cotações de ações, matando o tempo às vésperas do próximo passo. Não tiveram que esperar muito. Morgan levou cerca de uma semana para digerir o banquete de argumentos servidos por Schwab. Quando teve certeza de que nenhuma indigestão financeira ocorreria, mandou chamar Schwab e descobriu que o jovem era bem recatado. Carnegie, Schwab indicou, poderia não gostar de saber que o confiável presidente de sua companhia andava flertando com o imperador de Wall Street, a rua que Carnegie estava decidido a nunca percorrer. Então John W. Gates, um intermediário, sugeriu que Schwab, por acaso, estivesse no Bellevue Hotel, na Filadélfia. J. P. Morgan também poderia estar lá, por acaso. Porém, quando Schwab chegou, Morgan estava inconvenientemente doente em sua casa em Nova York. Assim, por convite persistente do homem mais velho, Schwab foi a Nova York e apresentou-se à porta da biblioteca do financista. Alguns historiadores e economistas professaram a crença de que, desde o início até o fim da trama, o palco foi preparado para Andrew Carnegie. Jantar para Schwab, o famoso discurso, a reunião na noite de domingo entre Schwab e o rei do dinheiro foram eventos arranjados pelo astuto escocês. A verdade é exatamente o contrário. Quando Schwab foi chamado para fechar o acordo, ele nem sabia se o chefinho, como Andrew era chamado, sequer ouviria uma oferta pela empresa, especialmente de um grupo de homens que considerava longe de serem santos. Mas Schwab levou à reunião com Morgan 6 folhas de próprio punho, em caligrafia elegante, com números que, para ele, representavam o valor físico e a capacidade de ganho potencial de cada companhia de aço que ele havia como uma estrela essencial no novo firmamento do metal. 4 homens passaram a noite toda examinando aqueles números. O chefe, é claro, era Morgan, firme em sua crença no direito divino do dinheiro. Com ele estava o sócio aristocrata Robert Buncombe, um estudioso e um cavalheiro. O terceiro era John W. Gates, de quem Morgan desdenhava por ser um jogador e a quem usava como instrumento. O quarto homem era Schwab, que sabia mais sobre o processo de produzir e vender aço do que qualquer grupo de homens vivos então. Durante a reunião, os números do homem de Pittsburgh nunca foram questionados. Ele dizia que uma companhia valia tanto, ela valia exatamente isso e não mais. Ele também insistiu em incluir na combinação apenas as empresas por ele identificadas. Havia concebido uma corporação na qual não haveria duplicação, nem mesmo para satisfazer a ganância de amigos que queriam descarregar suas empresas sobre os ombros largos de Morgan. Quando o dia amanheceu, Morgan levantou-se e endireitou as costas. Restava apenas uma questão. Você acha que consegue convencer Andrew Carnegie a vender? Perguntou. Posso tentar, disse Schwab. Se conseguir convencê-lo a vender, eu assumo o assunto, declarou Morgan. Até aí tudo bem, mas Carnegie venderia? Quanto pediria? Schwab pensava em uns 320 milhões. Como aceitaria receber? Ações comuns ou preferenciais? Títulos? Dinheiro? Ninguém poderia levantar um terço de bilhão de dólares em dinheiro. Houve um jogo de golfe em janeiro, no charco gelado dos campos de St. Andrews em Westchester.
com Andrew entrouxado em suéteres para se proteger do frio, e Charles falando com eloquência, como sempre, para se manter animado. Mas ninguém falou de negócios até a dupla se sentar no calor aconchegante do chalé de Carnegie perto dali. Então, com o mesmo poder de persuasão que havia hipnotizado 80 milhões no University Club, Schwab derramou as promessas cintilantes de aposentadoria com conforto de milhões incontestáveis para satisfazer os caprichos sociais do velho. Carnegie cedeu, anotou um valor em um pedaço de papel, entregou-lhe a Schwab e disse: "Muito bem, vendemos por essa quantia." O número era aproximadamente 400 milhões e resultou dos 320 milhões mencionados por Schwab como valor básico, aos quais foram acrescidos 80 milhões para representar o capital aumentado durante os 2 anos anteriores. Mais tarde, no convés de um transatlântico, o escocês disse a Morgan com um tom triste: "Queria ter pedido mais 100 milhões. Se tivesse pedido, teria recebido." Morgan respondeu em tom jovial. Houve comoção, é claro. Um correspondente britânico reportou que o mundo estrangeiro do aço estava chocado com a gigantesca combinação. O presidente Handley de Yale declarou que, a menos que os trusts fossem regulamentados, o país poderia contar com um imperador em Washington nos próximos 25 anos. Mas o capaz manipulador de ações, Keene, dedicou-se ao trabalho de empurrar as novas ações para o público com tanto vigor que todo o excesso, estipulado por alguns em 600 milhões, foi absolvido em um piscar de olhos. Carnegie teve seus milhões. O consórcio de Morgan ficou com 62 milhões por todo o seu trabalho. Todos os rapazes da Gates a Gary receberam seus milhões. Comentário: Charles M. Schwab, 38 anos, também teve sua recompensa. Ele foi nomeado presidente da nova corporação, a United States Steel, e permaneceu no controle até 1930. Quando deixou a United States Steel, Schwab fundou a gigantesca Bethlehem Steel Corporation, da qual também se tornou presidente.